Marta Rocha e Benedito da Silva encostam em Crivella, no Rio de Janeiro, enquanto em São Paulo, Russomano segue caindo nas pesquisas. A corrida eleitoral começa a se acirrar. Fala galera, bem-vindos ao canal Ideias e Ideais. Aqui nós discutimos os temas polêmicos e relevantes, trazendo diferentes opiniões, diferentes pontos de vista, para ajudar cada um a formar a sua própria opinião. Meu nome é Marcos Zenaide, sou administrador de empresas e empreendedor, e quem está aqui comigo é o meu amigo Victor Dávila, ele que é jornalista, radialista e criador dos podcasts Vida na Pista e Vida de Rádio. Fala, Vitor! Fala, Marcão! Fala, galera que está nos ouvindo e nos assistindo. Pois é, gente, tema polêmico hoje, entre aspas, porque a gente vai falar, claro, de eleições. Eleições, então isso significa que tem pesquisa Datafolha. E a última pesquisa Datafolha, meu caro Marcos, colocou um cenário bem embolado no Rio de Janeiro. A Marta Rocha empatou com o Marcelo Crivella numericamente e é uma forte concorrente ao segundo turno. Como se não bastasse isso, a Benedita da Silva chegou a 10% das intenções de voto na pesquisa estimulada e também é uma forte candidata ao segundo turno. Enquanto isso, Eduardo Paes segue líder absoluto com 28% das intenções de voto. Antes da gente debater a situação do segundo turno, vamos falar dos demais candidatos. Renata Souza chegou a 5%, Luiz Lima 4%, Bandeira de Melo 3%, Ciro Garcia 1%, Clarice Garotinho 1%, Fred Luiz 1%, Glória Heloísa 1%, Paulo Messina, Suede Aidar e Henrique Simonar não pontuaram nessa pesquisa. Aí, Marcos, eu já toco a bola para você. Briga acirrada pelo segundo turno no Rio de Janeiro, hein? É isso aí, parece que o Crivella está perdendo fôlego aí no final e ele pode ficar fora do segundo turno. Mas antes de começar a falar sobre cada candidato aí que pode chegar no segundo turno, vamos falar sobre o favorito, né? O Eduardo Paes, ele que está aí com 28%, é mais do que o segundo e o terceiro colocado juntos, né? Cada um tem 13%, e ele está aí com grande chance de levar. E eu acho difícil de acreditar nisso, né? Com o histórico do Eduardo Paes. Então, vamos lembrar aqui um pouco sobre o Eduardo Paes, ele que era do PMDB, quando ele foi prefeito do Rio de Janeiro, e hoje em dia ele está tentando se desvincular desse passado do PMDB, que também é ligado ao Sérgio Cabral. Então, é curioso que o próprio PMDB está tentando se desvincular também do PMDB, tentando mudar de nome, agora o MDB deixou o P para trás, para tentar fugir do histórico de corrupção que segue esse partido, né? E, assim, seria difícil aqui citar todos os escândalos de corrupção, mas qualquer um que digitar no Google escândalo de corrupção, PMDB, vai ver lá que eles é bom que você esteja com a tarde livre, porque o conteúdo é bem extenso. E você vai ver que o Temer é um dos grandes nomes do partido PMDB, Renan Calheiros, e Eduardo Paes foi do PMDB, e hoje em dia não é mais, mas o seu histórico está aí. Então, assim, é importante também ver que o Eduardo Paes, ele, no mês passado, recebeu uma visita da Polícia Federal em sua casa, né? Teve seus bens congelados. E por quê? Porque ele foi denunciado pelo Ministério Público. O Ministério Público denunciou, o juiz Flávio Itabaiana acatou a denúncia e agora está num processo aí de investigação. Vale lembrar que o Flávio Itabaiana é o mesmo juiz que condenou o Queiroz e é o mesmo juiz que está julgando o caso do Flávio Bolsonaro e que o Flávio Bolsonaro está querendo trocar. Mas, voltando aí ao Eduardo Paes, ele está envolvido em casos de corrupção envolvendo a telefonia no Rio de Janeiro e também as empresas de transporte. Então, eu acho impressionante como que essa pessoa está com todo esse percentual aí, com chance de ganhar, mas o que a gente pode fazer aqui é trazer essa informação e gostaria de, já que a gente trouxe aqui a acusação ao Eduardo Paes, ele soltou um vídeo aí recentemente onde ele dá uma declaração sobre esse assunto, sobre seus bens congelados, e gostaria de rodar aí para os nossos ouvintes o vídeo aí do Eduardo Paes. Pode rodar? Vamos embora. Para você que está no Spotify, você vai ouvir o áudio, e a você que nos acompanha no YouTube, você vai acompanhar esse vídeo, o Eduardo Paes se defendendo dessas acusações.
Pode rodar. Durante meus anos como prefeito, além de ensino de qualidade, eu sempre busquei garantir uniforme, merenda, material escolar e passagem gratuita para as crianças nos ônibus do município. Isso pode ser feito de duas maneiras: ou você aumenta o preço da passagem que o trabalhador paga todo dia para usar os ônibus, ou a prefeitura faz o ressarcimento às concessionárias. Ou seja, se você não fizer esse ressarcimento, quem acaba pagando a conta são os trabalhadores. Eu optei por não onerar os trabalhadores e a prefeitura sempre pagou por essa gratuidade. Hoje eu tive meus bens bloqueados pela justiça por esse motivo. Quero lembrar, garantir a gratuidade das passagens de ônibus para mais de 600 mil crianças, as mais pobres do município. Eu tenho a certeza que com os devidos esclarecimentos, essa decisão judicial vai ser modificada. Pois bem, esse foi o Eduardo Paes se defendendo de acusações, ele que alega não ter nada a ver com isso. Enfim, é o normal, né? O que se espera, né, de um candidato quando tem alguma coisa contra ele, não é mesmo, Marcos? Exato, mas é curioso que ele fala que ele teve que escolher entre deixar o trabalhador pagar pela passagem de ônibus ou que a prefeitura assumisse o pagamento da passagem de ônibus. Só que esse argumento não faz o menor sentido, porque o trabalhador é quem paga todo o funcionamento da prefeitura. Então, se ele falar que a prefeitura vai pagar pela passagem de ônibus, é a mesma coisa que o trabalhador pagar pela passagem de ônibus. Só que, na verdade, é pior. Seria melhor o trabalhador pagar direto para a empresa de ônibus do que o trabalhador pagar para a prefeitura para depois a prefeitura pagar para a empresa de ônibus. Por quê? Porque a partir do momento que o trabalhador paga para a prefeitura ela primeiro vai tirar todos os seus benefícios, todos os seus salários estratosféricos, seus planos de saúde milionários, suas pensões vitalícias, planos, aposentadorias vitalícias, e tudo isso, e aí depois paga para a empresa de ônibus. É simplesmente assim que funciona. A prefeitura é bancada pelo trabalhador. Então, o argumento do Eduardo Paes não faz o menor sentido. Mas, enfim, essa é a minha opinião aí sobre essa situação atual do Eduardo Paes. E tem também o Crivella, né? O Crivella que deu uma cutucada no Eduardo Paes por conta disso. Pois é, Marcos, a corrida eleitoral vai se acirrando e os ataques começam a ficar descontrolados. Vira bang-bang, vira tiroteio nos programas eleitorais, entrevistas. E a gente tem vídeo do Crivella dando uma cutucada no Eduardo Paes, não é? É isso aí. Vamos ver o Crivella aí. Eu quero fazer um apelo ao Eduardo. Eduardo, você sempre diz que eu sou mau gestor, você sempre diz que eu não faço nada, você não diz dos 6 bilhões e 700 milhões que você deixou para eu pagar. Você também não fala dos 2 hospitais estaduais que você municipalizou nas vésperas de ir embora e das 300 equipes de saúde e família que você contratou, 300 milhões de despesa e sem previsão orçamentária. Agora, o Ministério Público pede que você devolva 240 milhões que você tirou da educação para dar para as empresas de ônibus, Eduardo. 240 milhões de reais. Olha, já que você diz que eu não faço nada, está indisponível, devolva esse dinheiro para a prefeitura. A gente vai fazer um montão de coisa, Eduardo. Eduardo, vai dar para fazer muita coisa, Eduardo. Devolve, Eduardo, 240 milhões, estou precisando muito. Com essas contas todas que você deixou para eu pagar, esses 240 milhões vão ajudar para chuchu. Pois bem, a gente viu o Eduardo Paes, agora o Marcelo Crivella também cutucando o ex-prefeito do Rio de Janeiro, treta de prefeito, rinha de prefeito, né? O Eduardo Paes, que governou o Rio de Janeiro de 2008 a 2016, e o Crivella de 2017 até a atualidade. E aí, Marcos, o que você tem a acrescentar a esse comentário do Marcelo Crivella? Olha, eu devo confessar, Vitor, que na briga entre Marcelo Crivella e Eduardo Paes, eu vou ficar torcendo pela briga. Eu quero mais é que eles exponham um o outro, que é isso aí que está acontecendo. E é bom também, Vitor, porque nessa hora que um expõe o outro, eles acabam abrindo espaço para quem vem de trás. Então, eu acho que agora a gente pode começar a comentar sobre esses nomes aí que estão chegando mais perto do segundo turno. O que você acha? Justamente, Marcos, e com isso outros candidatos começam a correr por fora. É o que a gente vê nessa pesquisa de intenção de voto do Datafolha, que a gente falou no começo. Já temos a Marta Rocha empatada numericamente com o Crivella
e a Benedita da Silva empatada tecnicamente com a Marta Rocha e com o Crivella. E na sua opinião, Marcos, o Crivella corre risco de ficar fora do segundo turno? Sim, ele está correndo esse risco sério. E a quem vem mais forte aí é a Marta Rocha. Então, a gente tem que falar um pouco sobre ela. Então, é importante aqui lembrar um pouco do passado da Marta Rocha, ela que já foi do PSB, Partido Socialista Brasileiro, depois ela foi do PT, ela inclusive concorreu a vice-prefeita na chapa do Bittar, pelo PT, mas ficou em 5º lugar em 2004. E de lá para cá ela foi para o PDT. Então, hoje em dia, ela é do PDT. Então, é importante saber um pouco sobre quais são as suas ideologias, porque ela, apesar dela ser da polícia, né, e aí a polícia tem uma imagem que é da direita, né, na verdade, nós vamos ver aqui que a Marta Rocha ela é muito mais de esquerda do que de direita. Por quê? Primeiro porque ela é do PDT. O PDT, se você entrar no site do PDT, você vai ver o símbolo do PDT, que é uma mão segurando uma flor. E aí, se você entrar no site da Internacional Socialista, você vai ver que é o mesmo símbolo, uma mão segurando uma flor. E, recentemente, ela participou de uma live com Ciro Gomes, né? Ciro Gomes é o maior nome do PDT, Flávio Dino, que é governador do Maranhão, e eu acho que assim, vale a pena ver essa live para entender os ideais da Marta Rocha, quanto que ela concorda com, ela praticamente só concorda com tudo que o Flávio Dino fala sobre o Estado mínimo. O Flávio Dino fala que o Brasil ele tem muita gente defendendo o Estado mínimo, que eu acho um absurdo, que o Brasil tem um Estado super inchado, não precisa defender Estado mínimo para defender uma diminuição do Estado brasileiro, que nós pagamos aí quantidades absurdas de impostos, trabalhamos mais da metade do ano quase metade do ano para pagar impostos. Enfim, vale a pena ver a live. E importante sobre a Marta Rocha, como ela vota, né? Porque ela é deputada estadual do Rio de Janeiro. Então, assim, as votações dela têm mais a ver com o que você concorda. Por exemplo, em 2017, a Marta Rocha votou contra a privatização da SEDAI. É claro, a SEDAI não foi privatizada. 3 anos depois, nós cariocas fomos obrigados a beber água com fezes da SEDAI. Então, essa é a Marta Rocha. Esses são os ideais dela, como ela tem trabalhado. E lembrando que ela, um pouco sobre o histórico dela, que ela já foi professora do ensino fundamental, entrou na polícia e foi a primeira mulher a chefiar a Polícia Civil do Rio de Janeiro. O que é esse cargo? É um cargo de indicação. Ela foi indicada pelo Beltrame, que era o secretário da Segurança do governo Sérgio Cabral. Então, ela, hoje em dia, inclusive, está sendo questionada sobre a ligação dela com o Sérgio Cabral. O Sérgio Cabral é a pessoa que todo mundo quer se distanciar no momento, né? Mas, enfim, eu acho que essas são as informações aí relevantes que as pessoas devem saber sobre a Marta Rocha na hora de tomar a decisão do voto. E antes da gente fechar o assunto Marta Rocha, você bem mencionou que ela vem sendo questionada por conta dessa possível ligação com o Sérgio Cabral, e esse questionamento vem sendo feito pelos candidatos adversários dela, especialmente o Marcelo Crivella, até porque o Eduardo Paes atacar alguém por conta de relação com o Sérgio Cabral acaba soando um pouquinho hipócrita, visto que o Eduardo Paes era um dos grandes aliados do Sérgio Cabral. E aí, Marcos, você vê esses ataques que a Marta Rocha vem sofrendo conforme ela vai crescendo nas pesquisas como uma ação desesperada dos adversários? Sim, mas eu acho que isso é natural também, né? Qualquer um que estivesse crescendo nas pesquisas sempre é aquele que vai sofrer mais ataques. Isso aí acontece em todas as eleições. E o importante é que a gente analise se esses ataques eles fazem sentido ou não. Então, por isso que antes de votar na Marta Rocha, vamos pesquisar um pouco sobre ela e ver o seu passado. Com certeza, Marcos. E a gente falou também há pouco de outra candidata que vem avançando nas pesquisas e é candidata ao segundo turno, já está tecnicamente empatada com o Crivella e também com a Marta Rocha, dentro da margem de erro, que é a Benedita da Silva. Benedita da Silva, que foi ex-governadora do Rio de Janeiro, ela foi governadora e é ex-governadora do Rio de Janeiro, perdão. Ela era vice do Antony Garotinho e foi governadora no final do ano de 2002, quando o Garotinho renunciou para concorrer à presidência da República. O Garotinho acabou sendo derrotado naquela eleição, nem chegou ao segundo turno este que foi disputado pelo Lula e pelo Serra. E a curiosidade é que a Benedita da Silva
é a única ex-governadora do Rio de Janeiro que não tem problemas com a justiça, por incrível que pareça. Embora ela seja do PT, que é um partido que nos últimos anos vem sendo notabilizado por escândalos de corrupção, a Benedita da Silva, até o momento, passa ilesa por conta de tudo isso. Como é que você avalia essa questão, Marcos? Isso pode dar uma cancha, aumentar as chances da Benedita? Bem, algumas coisas aí para falar sobre a Benedita, Vitor. Pesquisando aqui no Google, eu não sei se ela é completamente isenta de envolvimento com a justiça, não. Se você digitar aqui os nomes dos filhos dela, Pedro Paulo Souza e Silva e Nilceia Aldano Pereira da Silva, você vai ver algumas notícias aí dizendo que os filhos dela foram funcionários fantasma na UERJ, enquanto ela tinha emprego para eles na Câmara dos Deputados. Ela também, conhecendo o reitor da UERJ, que também era um militante do PT, os filhos dela eram empregados lá, mas nunca apareceram por lá e corre um processo na justiça. Vale a pena também pesquisar. Também fala aqui uma notícia sobre que em 2015 ela teve seus bens bloqueados na justiça por improbidade administrativa da época que ela era governadora. Então, não sei se ela está completamente isenta, com certeza muito menos do que Eduardo Paes, mas o histórico da Benedita, quando a gente pensa em Benedita, pensa no PT, né? Ela que esteve no PT desde sua criação, né, uma forte aliada do Lula. Mas é importante lembrar que, como você falou, ela foi vice do Garotinho. E Garotinho é um cara que também já passou por vários partidos, inclusive o PMDB, ele esteve por muitos anos no PMDB, hoje em dia ele é do PROS. E, enfim, a gente vê essa correlação, aí, essa amizade muito forte aí entre PMDB, PT e PSDB, né, estão sempre um envolvido com o outro. E, assim, eu vejo como uma pessoa que é da velha política, né? É mais alguém que está ali há décadas. Ela, desde os anos 80, que ela foi eleita vereadora, depois senadora, depois chegou a governadora do Rio de Janeiro no meio do vice, né? Enfim, hoje em dia ela é deputada estadual, e aqui vale lembrar que, recentemente, isso aí tem questão de 2 meses, eu acredito, que os nossos deputados federais, não, a Benedita é deputada federal, os nossos deputados federais, eles passaram um projeto de lei para tentar dobrar as penas para crimes de corrupção durante o período da pandemia. Então, algo assim que eu acredito que qualquer brasileiro vai apoiar. Mas o projeto passou na Câmara dos Deputados, porém, alguns deputados votaram contra. E quem foram os deputados que votaram contra? O Benedita da Silva está lá entre eles. Eu posso até deixar o link aqui da votação do site da Câmara dos Deputados para cada um verificar por si mesmo lá o voto da Benedita. Então, assim, essa é a Benedita da Silva que está aí com 10% de intenção de voto nas pesquisas estimuladas, né, Vitor? Pois é, Marcos, e pelos nossos comentários, a gente nota que a maioria dos candidatos que a gente tem para a Prefeitura do Rio de Janeiro estão com problemas, cada um tem seu telhado de vidro, não é mesmo? Isso me preocupa muito nessa eleição municipal, que, pelo que me parece, Marcos, veja se você concorda comigo, é difícil a gente ter um nome para prefeito do Rio que não tenha problemas como a maioria dos candidatos que a gente citou até agora, aliás, todos que a gente citou, têm os seus telhados de vidro, como eu bem falei agora há pouco. Inclusive, vale citar, você falou do Antônio Garotinho, a filha dele, Clarissa, também é candidata a prefeito, só que ela não conseguiu fazer com que sua candidatura decole. Me preocupa isso, Marcos. Eu acho que o Carioca não tem opção nessa eleição. Sim, é isso aí que muita gente está falando. Realmente, ali, entre os cabeças ali das pesquisas, é difícil, na minha opinião, escolher. Mas acredito que, se você olhar todos os candidatos, são mais de 10 candidatos, né? Alguns ali, pelo menos, não têm um histórico tão conturbado. Eu gostaria de citar aqui alguns nomes para quem está nos ouvindo, que pode estar tentando, né, decidir quem vai votar agora. Vou falar aqui rapidamente sobre o Luiz Lima, ele que é do PSL, um ex-nadador, nadador olímpico, já ganhou medalhas nos Pan-Americanos. Ele é conhecido por ter uma escola de natação em Copacabana e também é coordenador do Rei e Rainha do Mar. Ele entrou para a política durante o governo Temer, ele foi secretário de esporte de alto rendimento, né, secretário nacional,
depois se candidatou a deputado, e hoje em dia ele é deputado, está concorrendo aí pelo PSL, né, o Partido Bolsonaro, como eu falei. E um outro nome aqui que eu também gosto de falar, que eu acho que vale muito a pena conferir, é o Fred Luz, ele que é um empresário de sucesso, ele vem estudou em colégio público, fez engenharia, depois ele obteve sucesso na carreira executiva, ele trabalhou nas lojas americanas, trabalhou na Richards, ele é sócio da Brands, que é uma holding de marcas de vestuário, e ele depois ele foi CEO do Flamengo, ele é mais conhecido até por isso, as pessoas falam muito do Flamengo, mas ele tem todo um histórico de sucesso. No Flamengo ele ficou 4 anos, depois saiu para trabalhar na campanha do João Amoedo. O João Amoedo ficou em 5º na corrida presidencial. Depois ele trabalhou no processo de transição do governo Romeu Zema, em Minas Gerais, e agora está aí correndo pela Prefeitura do Rio de Janeiro, se não me engano, com 1% das intenções de voto. Mas é aquela história, né? Eu sempre gosto de lembrar dos casos aí que vimos nas últimas eleições, onde ocorreram reviravoltas, porque, na verdade, são nas últimas 2 semanas, na última semana que as pessoas param para decidir em quem vão votar. Então, assim, tudo pode acontecer, Vitor. Com certeza, Marcos. Então, a gente vai fechando por hora o tema Rio de Janeiro, mas a gente quer saber de você, eleitor carioca, quais são as suas ideias e quais são os seus ideais mediante essa eleição. Manda para a gente nas nossas redes sociais, nosso Instagram, @ideias.e.ideais, ou no Facebook, @ideiaseideais.podcast. Pode mandar por escrito, por vídeo, que a gente vai falar na nossa próxima edição. Por áudio também, porque a gente também tem nosso podcast no Spotify. Agora, falando um pouquinho sobre eleições paulistanas, passando rapidamente, quem acompanhou o nosso episódio número 1 lembra do Marcos falando que o Celso Russomano é o tradicional cavalo paraguaio, que em 2012, 2016 ele saiu na frente nas pesquisas e sequer chegou ao segundo turno. E eu ponderei, o Russomano tem um fator a favor dele na eleição deste ano, que são os memes. O Russomano virou uma celebridade da internet por conta justamente daquele quadro de defesa do consumidor que ele faz há 30 anos por aí. No entanto, de acordo com a última pesquisa Datafolha, vejam só, Russomano já caiu. Ele já não é mais o líder. De acordo aí com Datafolha, portanto, Bruno Covas está na frente com 23%, Russomano 20%, Boulos 14% e Márcio França, meu querido Marcos Zenaide, 10% das intenções de voto. Queria que você desse uma pincelada sobre o assunto. Acho que sua previsão está se concretizando, não é mesmo? Parece que sim, mas é o que dizia do Celso Russomano, né? Ele, no primeiro debate, né, o único debate que teve nas televisões entre todos os candidatos, depois disso as emissoras cancelaram os debates e não estão querendo mais fazer debate. O Russomano foi muito mal no debate, então acredito que foi por causa disso que ele perdeu tanta popularidade. Acho que ele foi questionado sobre algumas coisas, esquivou lá das perguntas. E, como nós falamos, ele é uma pessoa que não tem muita convicção, ele não tem além da defesa do consumidor, isso é uma bandeira forte, que tem muita gente acredita nele por causa disso, né? Além disso, você não vê uma pessoa com um ideal definido. Ele é de esquerda, ele é de direita, ele acredita em liberdade, ele é mais conservador, ele é mais progressista, não se sabe. Tudo indica que ele é uma pessoa que se alia a quem está com vantagem. Como falando, ele já se aliou a Maluf, já se aliou a Lula, a Dilma, aí depois agora se aliou a Dória, depois se aliou ao Bolsonaro. É difícil, sim. Eu acho que essa opção, esse caminho que ele está traçando, como eu falei, é da velha política. Eu acho que hoje em dia, com a internet, com a informação descentralizada, distribuída, ele não tem mais muitas chances não de se candidatar. Eu acredito que essa tentativa aí de não ter debates, eu acho um absurdo não ter debates, né? E eu acho que isso beneficia quem está na frente. Então, ele acho que está fugindo dos debates justamente para tentar se manter lá e chegar no segundo turno. Bem observado, Marcos. A gente, então, percebe essa queda do Celso Russomano, de fato, repetindo o que aconteceu em outras eleições. Ele foi questionado sobre isso numa entrevista para a Rádio Eldorado
FM de São Paulo. Então, vamos colocar esse áudio e vamos ouvir o que o Celso Russomano pensa sobre isso. Ele parece que não está muito preocupado. Pode rodar. A gente tem monitorado essas pesquisas o tempo todo. A gente tem pesquisas internas também. E nós estamos um pouco melhor do que aparece aí. De uma forma ou de outra, né, o importante para a gente, para a nossa equipe, é ir para o segundo turno. Considerando que a gente tem 51 segundos de televisão e o Bruno tem 4 vezes isso. Ou seja, ele tem muito mais tempo para exibir as suas propostas, para mostrar o que ele pretende fazer. Tá aí, portanto, o Celso Russomano comentando sobre essa sua queda nas pesquisas. Agora resta a gente aguardar as próximas pesquisas para saber se essa tendência vai se confirmar ou não. As eleições estão próximas, mas ainda tem muita coisa para acontecer. E, é claro, a gente acompanha tudo aqui no Ideias Ideais. Novamente, eu convido você a participar. Instagram, @ideias.e.ideais. Facebook, @ideiaseideais.podcast. A gente vai chegando ao fim do episódio de hoje. Muito obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Esperamos ter te ajudado com um pouquinho de informação para que você tome a melhor decisão. Grande abraço, Marcos. Valeu! Valeu, pessoal. Muito obrigado mais uma vez. Foi um prazer estar aqui. Contamos com você semana que vem. Um abraço. Tchau, tchau.